Olá, ouvintes, sou a Vitória Neves, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Conexão Saúde Univar. Somos alunas do 7º semestre de farmácia e estamos aqui hoje para discutirmos o caso clínico do Sr. Arno. E aqui comigo tenho Maria Eugênia, boa noite. Boa noite, Tainara. Hoje temos a honra de receber a farmacêutica clínica Leila Longini Vasconcelos, que trabalha na linha de frente em UTI e está aqui hoje para compartilhar um pouco da sua vivência baseado no nosso caso clínico. O tema de hoje é Farmácia na linha de frente, o papel do farmacêutico clínico em ambientes críticos. A nossa convidada é uma profissional que carrega uma trajetória linda, de muita dedicação, conhecimento e compromisso com a saúde do próximo. É farmacêutica clínica intensivista e trabalha diretamente com pacientes em estados críticos. E também participa ativamente das decisões da equipe multiprofissional. Seja muito bem-vinda, Leila. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês, alunas do curso de farmácia do Univar. E o desafio de participar desse podcast é o mesmo de tentar transmitir a importância do farmacêutico nas condutas com o paciente. Eu espero que o podcast Conexão Saúde Univar ele possa estabelecer essa conexão de saúde com as pessoas e esse podcast possa atingir as pessoas que precisam e para que melhore as condições de saúde de cada um de vocês. Muito obrigada. Então, agora vamos ao caso clínico. Muito obrigada, Leila, pela sua participação. Eu tenho certeza que a gente vai adquirir muito conhecimento aqui com você, viu, na nossa conversa. Então, a gente vai falar do caso clínico do Sr. Arno, né, que é um paciente de 61 anos, que chegou ao hospital com queixa de dor torácica intensa irradiando pelo braço esquerdo, né? E nós, com o nosso conhecimento básico, assim, da população, a gente logo imaginou, assim, já temos, às vezes, um diagnóstico e tudo, mas aqui ele tem exames laboratoriais para apresentar, né, que tem como dados aqui a troponina, 10,5 miligramas, que deu muito elevada, que indica uma lesão miocárdica aguda, CK, né, que é a creatinoquinase elevadas, são marcadores cardíacos, que eleva-se também com muito esforço físico intenso. Então, às vezes, a pessoa fez um esforço físico e durante até 7 dias, se ela for realizar esse exame, pode ser que tenha alterado. Por isso que, às vezes, tem indicações para que tenha um repouso, né, e tudo, antes de realizar os exames. Mioglobina elevada, que é o marcador precoce da lesão muscular, incluindo o miocárdio. E temos também creatinina, 1,8 miligramas, indica o comprometimento da função renal, né, elevada também, e a LT-AST, que é possivelmente por substâncias tóxicas, que deram elevados também, deram aumentados. Todos os exames laboratoriais dele deram resultados muito, assim, indicadores que tem uma possível patologia aí. Continuação do caso clínico, o Sr. Arno, ele é um paciente de 61 anos, agricultor, hipertenso, dislipidêmico, tabagista, como dito, que chegou no hospital com dor torácica intensa irradiando para o braço esquerdo, acompanhado de sudorese, náuseas e sensação de morte iminente. Após intoxicação na lavoura, seu quadro evoluiu para infarto agudo do miocárdio, com supradesnivelamento do segmento ST e lesão renal aguda leve, conforme confirmado pelo eletrocardiograma e pelos marcadores cardíacos significativamente elevados. Então, né, meninas, ele tinha o diagnóstico, mas não seguiu o tratamento corretamente. E também fazia uso de fitoterápicos não identificados e AINES, esporadicamente para dores lombares. Assim, essa combinação dessas práticas inadequadas dele pode ter contribuído significativamente para o agravamento do quadro clínico, colocando em risco sua vida, né?
E aqui fala que, assim, ele fazia uso de medicamentos por conta própria também, até esse fitoterápico. Então, a gente não sabe se esse fitoterápico também anulava o efeito dos outros medicamentos, se tinha uma interação medicamentosa de risco aí, né? Para estar anulando os outros medicamentos que ele tomava, assim, até para controle, né, da pressão arterial. E, Leila, a gente queria saber como que o farmacêutico, na sua visão clínica, assim, poderia ter ajudado o senhor Arno, assim, antes do infarto. Se ele chegasse, né, perguntando com essas queixas, assim, qual seria o segmento a ser feito? Então, a princípio, eu trouxe até a minha prancheta, que é um instrumento de trabalho para mim, que é onde a gente consegue captar todas essas informações. Então, a princípio, o que vocês relataram é um histórico, né? É uma identificação do senhor Arno. Então, a princípio, o que eu podia fazer com ele antes dele infartar seria, enquanto farmacêutico, esse acompanhamento, né? Então, o senhor Arno, já um trabalhador rural, agricultor, provavelmente desenvolvia os serviços braçais, justificando o uso de anti-inflamatórios, né? Essas enzimas, esses marcadores alterados, nos levam a pensar em como era o tratamento do senhor Arno. Provavelmente, a princípio, o que o farmacêutico deveria estar acompanhando essas medicações prévias. O que ele fazia uso antes de infartar? Ele estava fazendo uso regular? Ele estava tomando essas medicações nos horários corretos? Porque, às vezes, o que acontece, e a gente tem casos aí, eu tenho em casa. Eu tenho um Arno em casa, bem lindo lá, que me fez pensar muito sobre isso e o que poderia ser feito para o senhor Arno. A princípio, seria uma análise dessas medicações prévias e otimizar esse tratamento dele. O primeiro tratamento que parecia ser irregular era com relação à hipertensão arterial. Então, se ele não faz o uso regular, quem aqui tem aquela pessoa que às vezes só toma quando a pressão está alta, né? Então, se você não fizer o uso dessa medicação de forma correta, ela não vai ser efetiva, né? Então, o farmacêutico tem que estar bem atento a essas medicações antes de acontecer todo o processo, né? Que ia desenrolar nesse infarto do senhor. Então, o farmacêutico analisando os horários, seria bom até que se ele criasse um hábito de tomar a medicação, inclusive no mesmo horário, todos os dias e no mesmo horário. São medicações de uso contínuo, então essa é uma observação muito importante que o farmacêutico que estaria acompanhando ele realizaria. Eu coloquei até uma observação boa para a gente fazer, e alguns casos que já observei de paciente que às vezes está sendo acompanhado por um cardiologista excelente, referência. Esse paciente ele tem todos os exames rotineiros realizados, ele tem uma prescrição que é linda, desenhada pelo cardiologista, com medicações de última, entendeu? E essas medicações não estão sendo efetivas. É nesse momento que o farmacêutico, talvez o senhor Arno deveria consultar o farmacêutico, né? Sim. Saber os melhores horários, ajustar essas doses, né? Vimos aí que ele já vem acometendo ele uma lesão renal. Provavelmente ali a gente pensa, inclusive, nessas medicações anti-inflamatórios, né? Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre os anti-inflamatórios, mas a princípio, é uma das medicações que poderiam estar causando essa alteração. Quanto aos horários, eu vou deixar aqui uma recomendação da Pharma, né? Eu espero que esse podcast atinja ali aquelas pessoas que fazem uso dessas medicações e possa estar levando saúde para todos, né? Com relação à estatina, que esse nosso paciente deveria estar fazendo uso. Inclusive, vou falar sobre um grupo de estatinas ali que são medicações que diminuem esses riscos cardiovasculares, né? A gente conhece como medicações que diminuem o colesterol ruim. Então, ali eu vou colocar para vocês a simvastatina e a rosuvastatina. Então, se você faz uso de simvastatina, é melhor que seja administrada à noite, né? E a rosuvastatina é uma medicação que pode ser administrada em qualquer horário do dia, que ela tem uma meia-vida maior, né? Na nossa unidade, por exemplo, a gente recomenda que seja administrada à tarde.
E a simvastatina é sempre à noite. Então, fica aqui uma recomendação da Farma para o nosso podcast. Tá? Não, acho porque muitos pacientes, né, fazem uso e às vezes não tem essa informação, né? Às vezes fica até com vergonha de perguntar, de tirar dúvida, só leva o medicamento para casa e faz o uso. Chega na farmácia, qualquer compra, hora, vai embora. Tomar. Exatamente. E a qualquer gente, jeito. às vezes, observa nas prescrições, eu falo prescrição, mas receitas também. Sim. O farmacêutico analisa prescrições, receitas, então, algumas receitas que tá lá uma vez ao dia. Então, o senhor Arno deveria ser informado que, se fosse simvastatina, que fosse à noite, né? Uhum. Seria horário mais a tomar. efetiva. E tem muitos pacientes também que às vezes ficam, eu falo assim, a importância do farmacêutico, né, como várias, mas eu falo assim, fica às vezes com vergonha de tirar a dúvida na consulta com o médico. Sim. E aí o farmacêutico acaba dando a consulta, né? Olha a receita e fala, olha, mas o senhor vai tomar assim, assim, assim. E aí Exatamente. acaba sendo uma outra consulta, né? Como se fosse um segundo médico ou um primeiro, né? Que tira todas as dúvidas, orienta o paciente, né? E tudo. Com certeza. Leila, e o fitoterápico desconhecido que ele usava juntamente com o anti-inflamatório pode ter prejudicado? Ótima pergunta. Eu falo sobre fitoterápico de uma forma bem sensível, assim, até por não ter muita experiência, mas vejo que o fitoterápico, principalmente na nossa região, ele tem um cunho muito cultural também. A gente já nasce tomando uma borrinha de café, a gente se desenvolve tomando um chazinho para cólica. Tem os adolescentes que passam ali com o boldo, né? E por fim a gente vai tomar uma cidreira, vai tomar um chazinho. Então, mas o que acontece, especificamente falando do nosso paciente Arno, ele administrava essa medicação sem nenhuma identificação, provavelmente para dor, porque ele tomava junto com um anti-inflamatório. Então, e a gente já tem algumas histórias alteradas desse paciente, que ele também sofreu uma intoxicação no campo, né? Sim. E ainda fazendo uso de todas essas medicações, provavelmente comprometendo ele, né? Mas, assim, além dessa medicação fitoterápica, ele também fazia, talvez, um uso indiscriminado dos anti-inflamatórios, que, para mim, é uma coisa muito interessante falar. A gente vê aí o que tem acontecido, tantos problemas renais, né? Os profissionais, por exemplo, nefrologistas, alertam tanto com relação ao uso irregular de anti-inflamatórios que gera uma preocupação enorme. A Farma vai se controlar aqui para não falar o nome de alguns que, sabe, usa muito. Eu tenho um Arno em casa que faz uso de todos os fitoterápicos, anti-inflamatórios, ele é especialista, né? Mas o que a gente poderia fazer, então, para o senhor Arno, né? Vai ficar aqui mais uma recomendação da Farma. No caso do senhor Arno, não daria para a gente indicar um Pilates para ele, mudar a rotina de vida, já que é um agricultor que já 61 anos, já tem toda a rotina dele, ficaria mais difícil a gente iniciar um tratamento, mas quem sabe esse farmacêutico orientaria com analgesia, poderia estar resolvendo a questão do senhor Arno, e se indispensável o uso desses anti-inflamatórios, talvez melhor acompanhado, né? Melhor avaliado o uso desses anti-inflamatórios por tempos determinados. E seria importante se esse farmacêutico que acompanha o paciente, ele sugerisse a realização de alguns exames periódicos, né? Que também compete ao farmacêutico estar ali, não a fim de diagnosticar o tratamento, mas para fazer uma avaliação com relação à farmacologia, se está causando alguma alteração e, se identificado, encaminhar ao médico, né? Então, seria ali a recomendação da Farma seria fazer os exames ali de ureia e creatinina, né? E tá acompanhando esse paciente para ver como é que tá a função renal dele. Sim. Bacana. Legal? Leila, e no hospital, depois do infarto, o farmacêutico também participa? Então, essa é a parte boa. Agora chegamos lá, né? Porque Agora chegou na até parte da a gente falar clínica. sobre esse acompanhamento do senhor Arno não está sendo, nesse momento, minha realidade, né? Uhum. Eu trabalho numa unidade intensiva, onde a gente já recebe o paciente e precisa desenvolver um cuidado ao paciente crítico, né? No caso, o senhor Arno. E eu falo que quando o farmacêutico clínico ele consegue desenvolver, é a hora que a farmácia brilha.
A farmácia ali, ela não vai ser só essa prancheta, né? Porque nesse momento eu vou estar ali, a Vitória me acompanhou um dia no de UTI, um dia de Ai, eu UTI. amei. Ela adorou. Foi Eu bem amei, legal e quero ela voltar. pôde acompanhar muita coisa que aconteceu naquele momento ali. O olho do farmacêutico brilha, do estudante mais ainda. Tipo assim, fala assim, Foi. gente, eu tô... tenho uma inspiração. eu tô no lugar certo. Eu quero Foi isso muito pra minha bom o vida. dia Ai, dela eu lá, amei. sabe? Parece que tudo que tinha que acontecer para ela observar, aconteceu. Legal. Foi um presente. E aí, nesse momento, o farmacêutico, ele tá ali com toda... O senhor Arno tá lá deitado, monitorado, né? Porque o farmacêutico tem ali aquela opção de acompanhar essa monitoração hemodinâmica. Eu tô vendo a frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, a PAM dele. Então, ele tá ali monitorado. Eu tô com todas as identificações desse paciente. Eu tô com a prescrição do médico ali em mãos, né? Eu tô também com os resultados de exame, porque na UTI hoje todos os exames são feitos, é nossa rotina, né? É feita diariamente, então eu consigo ali estar anotando tudo e acompanhando essa evolução do senhor Arno, que provavelmente vai estar ali tomando as medicações no horário correto, na dose correta. Então é esse o momento que o farmacêutico brilha, que ele consegue sugerir todas as intervenções que melhorariam os cuidados com o paciente, né? A gente, nesse momento que faz essa captura ali de informações e acompanha através das prescrições, logo em seguida é realizada uma visita multi, que é incrível, nossa equipe multi lá, eu amo. Sensacional. Sensacional, pessoal, um abraço. Fazer uma média lá. Mas nesse momento o farmacêutico eu já chego, por exemplo, se eu tenho todos os exames, eu já chego com o clínico calculado para a gente já colocar a dose do antibiótico certinha. Eu já chego ali já procuro na prescrição se eu tenho as profilaxias para TEV, se eu tenho o protetor gástrico já tá, e também administro uma logística de estoque, né? Que o farmacêutico também precisa estar atento, porque vai adiantar estar na prescrição e a gente não administrar a medicação. Então, o farmacêutico, nesse momento, brilha, coloca uma prescrição linda, por exemplo, analgesia, né? Faz esse acompanhamento e, ao mesmo tempo, no outro dia, eu consigo ver a evolução dessas alterações que a gente sugeriu na prescrição. Então, a dica aqui, a dica não, a recomendação da Farma aqui é com relação aos colegas que são responsáveis por prescrições, pelo aprazamento. A gente também cuida para que esses aprazamentos sejam feitos para dar uma melhor condição para esse paciente. Por exemplo, ele não precisa acordar um paciente na madrugada para dar um comprimido. Sim. Então, os aprazamentos também precisam estar adequados, né? Equipe, né, Leila? A equipe é fundamental. A farmácia não conseguiria desenvolver nada sem o apoio da enfermagem, sem o apoio das físicas, sem o apoio do médico, os técnicos de enfermagem, porque não adianta ter nada se você administra errado, se você corre num tempo errado, né? Então, tudo isso é muito importante e a farmácia vem ali desenvolvendo o seu papel, vem ali crescendo e tentando ajudar a sua equipe multi a realizar todos os processos. Eu pude acompanhar a Leila na UTI. Foi. E assim, realmente, ela faz tudo que ela falou. Tudo. Desde o começo ao final. Acompanha o paciente, conversa com o paciente, tudo. Vê as prescrições, não passa nada sem por ela, gente. Não entrega nenhum medicamento sem ela ver. É muito bom. Então, assim, ela faz o papel de farmacêutica. Maravilhosamente bem. Eu falo assim, é a parte humana também, sim, né? Muito humana, exato. E isso é uma questão que o farmacêutico precisa desenvolver esse olhar. É um olhar clínico em cima desse paciente, porque se você ficar preso, às vezes, dentro da farmácia, você não consegue observar o que mais está acontecendo, né? Às vezes ele está tendo uma alteração, às vezes a gente mais para frente ficou ansiosa já para falar sobre as reconciliações. Então, esse acompanhamento beira-leito, que tem o privilégio de executar. De ter o contato ali, né, com eles. É muito bom e eu gosto muito de exercer essa prática. Fica muito satisfeita. A gente percebe, Helena, que você fala assim, realmente o olho brilha quando você fala. É verdade. Eu costumo dizer que antes, assim, quando comecei, eu tenho mais de 20 anos de formado. Sim. Não sei nem como, formei muito
muito nova para estar com 20 anos. Pouco tempo atrás. Mas, enfim, eu esses dias aí fiquei um pouco nostálgica, lembrando de tudo isso e desde o começo, né? E agora eu fico pensando que eu subi de cargo com Deus. Eu acho que ele acha assim, fala, olha, agora você vai fazer isso. E é muito importante. Então, a princípio, cuidava ali de uma quantidade pequena. Sim. Trabalhei muito tempo em um laboratório de análise clínica, gostava muito. Acho que por 12 ou 13 anos num laboratório, com as rotinas até pesada, de uma forma de realizar exames assim simples, Sim. de forma simples, mas efetivos, né? E aí, quando eu vim para Barra do Garças, assumi lá no pronto-socorro, foi o primeiro lugar que eu fiquei. Falei, nossa, que é com tanta gente. Né? Foi Achei outra que realidade, tinha assim, né? recebido uma missão maior. E agora, então, é incrível. E é uma sensação muito boa. Eu sou muito realizada. Leila, e assim, a gente tá falando assim da parte de clínica, do profissional, mas entra também uma parte emocional, né? Igual a gente falou, humano, emocional, às vezes você cria um carinho pelo paciente, você tá acompanhando e tudo. Eu falo, tem muita gente carente também hoje em dia, né? Que acaba, às vezes a gente acaba sendo psicóloga também, farmacêutica, psicóloga, né? Com certeza. Tudo. E muitas vezes a gente, nesse acompanhamento beira-leito, se o paciente está consciente e orientado, você consegue coletar bastante informação. Extrair informação, né? É interessante, às vezes você está ali focado só em colher as informações e descobre mais coisas que vai ser importante no tratamento. E aí, depois que o paciente melhora, o farmacêutico ainda tem uma tarefa a executar ou acaba por ali, depois que ele recebe uma alta, é liberado? Então, o nosso cuidado ali com o paciente crítico, até que a gente consiga estabilizar ele e dar continuidade desse tratamento, a gente chama uma preparação de alta. A gente começa a preparar esse paciente para alta, através principalmente de medicações que começam a ficar via oral. E também a gente faz essa reconciliação, porque tem um momento ali de visita, né, de familiar. Sim. Então, nesse momento, a gente colhe as informações, as medicações que eles já fazem uso. Às vezes eu estou com um paciente lá grave, motivo um trauma, um acidente, e ele já fazia uso há mais de 10 anos de um antidepressivo, que talvez a gente não seja parte do nosso elenco de medicações. A gente, em conversa com o familiar, em conversa se o paciente estiver consciente e orientado, a gente coleta essas informações para manter esse tratamento também, para que, por mais que ele vá ser restabelecido do trauma, ele também vai continuar recebendo o tratamento prévio que ele já fazia uso. E essa reconciliação medicamentosa a gente já dá continuidade, porque ele sai da UTI, provavelmente ele vai para outro setor antes de ir para casa, né? Então a gente tenta organizar o máximo possível essa prescrição para que ele dê continuidade no tratamento dele. E a gente torce para que o senhor Arno, né, não seja um paciente a uma reinternação, né? Para isso que ele deveria fazer. Talvez o senhor Arno ia ter que mudar a vida, o estilo de vida, né? Para poder ter novos resultados, né? E essa é mais uma recomendação da Farma. É um idoso, mas é um paciente novo, assim, também, vida, né? Pra... Às vezes ele poderia ter evitado tudo isso, Com certeza, talvez o hábito de tomar as medicações de uso contínuo nos horários corretos, fazer todo esse acompanhamento, né? tudo, né? Exatamente. O senhor Arno tem que se cuidar mais. Leila, depois de toda essa experiência, né, que você passou para a gente em questão do farmacêutico, do papel do farmacêutico, qual mensagem você deixaria para os acadêmicos de farmácia que estão nos ouvindo? Ah, bem legal. Olha, é exatamente sobre isso. Eu gostaria que, enquanto farmacêuticos, né, sou orgulhosa de ser farmacêutico, enquanto farmacêutico, quando estiverem com uma receita na mão, com uma prescrição na mão, que você estabeleça esse olhar clínico ao paciente, né? Você tenta resolver o problema de uma forma humana, sabendo de todos os potenciais riscos que ele já sofre e das dificuldades que ele enfrenta. Sim. Leila,
Então, aqui estamos encerrando o nosso podcast. Muito obrigada por participar, muito obrigada por aceitar o convite dessa conversa nossa inspiradora. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Os acadêmicos de farmácia também vão ficar muito felizes por ver nosso podcast, tá? Muito obrigada. E alguém tem mais alguma coisa para falar? Não, eu faço das minhas palavras também. Foi um prazer te receber, né? Com seu conhecimento, eu tenho certeza que você tem muito mais a oferecer, né? Em outros assuntos dentro desse também. Queremos receber ela de novo? Sim! Vamos fazer o seu convite. Agenda, Leila, quando tiver, você vai vir aqui. Mais história, tem umas histórias incríveis aí. Sim, a gente tem Esse é só o primeiro Talvez episódio. uma orientação. Eu vejo pouca procura para farmácia hospitalar, né? Sim. Então, talvez se a gente divulgasse mais, falasse mais sobre o assunto. Até pra gente conhecer né? também mais sobre você, Seria- sua trajetória também, Com a sua certeza, história eu como gostava. farmacêutica nesses 20 anos, você falou também pra gente, vai ser muito interessante, viu? Obrigada. Vai ser demais. Obrigada. E eu você. só acho que ela deveria abrir um canal assim, Leila e as dicas da farma. Olha, já me E nós, que e nós vamos como convidadas. Olha, minha mãe tem mania de falar dica, né? Mas era pra mim falar sempre as recomendações da as recomendações da farma. Vamos Mas lá. muito obrigada, Vilela. A gente ficou muito feliz, muito satisfeita com a sua participação, por ter aceitado o convite, viu? Muito obrigada mesmo. Pra nós foi Foi um muito prazer. importante. Muito bom. Obrigada. Até a próxima, pessoal. E lembre-se, Farmacêutico é cuidado. Prevenção. É saúde.